Amém, amados irmãos? Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor. Estou aqui para trazer mais uma palavra para alimentar a sua fé nesse dia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por que está perdendo tempo ainda? Se inscreve logo aí rapidinho. Curte esse vídeo, depois comenta, compartilha, divulga para todas as pessoas também serem alcançadas e salvas por meio da palavra de Deus. Eu queria desfrutar com vocês hoje, irmãos, uma passagem aqui de Números, capítulo 13, no qual fala da visita ali dos espias à terra, né? O Senhor tinha prometido uma terra ali para o povo de Israel. Essa terra era uma terra que manava leite e mel, era uma terra riquíssima, tinha muitos atributos ali, era uma terra muito farta, né? E aí, aqui no capítulo 13 de Números, é nos mostrado que os espias foram ali, né? Fazer uma averiguação, observar aquela terra a mandato de Moisés. E aí, depois eles voltam. Tinha Josué e Caleb e mais 10 espias. Eles voltam ali da expiação e eles trazem um relato para Moisés. É interessante que 10 espias tiveram um relato e Moisés e Caleb tiveram outro relato. Os 10 espias, eles acharam naquela terra muitas dificuldades. Aqui no versículo 11 ele fala que tinha gigantes. Aqui no versículo 29 ele fala que tinha vários povos lá, né? No versículo 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, e ele vai falando vários povos que existiam naquela terra. Eles ficaram atemorizados com aqueles povos. Eles olharam a terra, espiaram a terra e viram gigantes, como fala aqui no versículo 33. Também vimos ali gigantes. Ora, amados irmãos, existe um discurso desses 10 e existe um relato de Josué e Caleb. Olha o que fala aqui, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E já no versículo 6 do capítulo 14, fala assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Mas o que é que fez Josué e Caleb ter essa postura e os outros espias ter esse relato totalmente diferente? Era a mesma terra, eles estavam no mesmo lugar. Aí aqui no versículo 24 do capítulo 14 fala assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele havia outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amados irmãos, em Josué e Caleb existia um espírito diferente do que aqueles outros 10 espias. Esse foi o fator determinante para quando eles olhassem aquela terra, eles pudessem crer no que Deus de fato tinha falado. O Senhor disse que eles possuiriam aquela terra. O Senhor já tinha falado isso. Isso está descrito também em Deuteronômio. Eis que eu te faço entrar em uma boa terra, terra de trigo, de cevada, que mana leite e mel. O Senhor já tinha falado. Só que eles foram incrédulos, muitos deles foram incrédulos, porque neles não havia um outro espírito. Queridos irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que não têm medo, né, das dificuldades, das situações, porque dentro de nós existe o Espírito. Então as situações vão acontecer, terão muitos gigantes à nossa frente, né? Mas nós precisamos lembrar que nós não podemos temer. Aí a Bíblia fala: ser forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Irmãos, o Senhor é o nosso Deus. Independente do que aconteça conosco, Ele sempre estará conosco e irá guerrear por nós. Então o relato dos espias nos dá vários princípios, né? Se Deus falou, Ele vai concretizar. Se Deus nos mandou, Ele nos deu a vitória. Por um lado, a terra aqui era uma terra física mesmo, era a terra de Canaã que eles iriam possuir, né? Só que tinha uma coisa: quando eles chegassem lá, eles teriam que lutar. O Senhor já tinha prometido a terra, mas tinha moradores lá.
Eles de fato precisavam lutar contra aqueles, né, para ter posse dessa terra. Hoje não é diferente. O Senhor nos prometeu o reino milenar. Essa é a boa terra. Nós estamos aqui por causa do reino. Temos uma esperança aqui. A esperança de um dia sermos vencedores. Então nós temos um foco, um objetivo. Somos filhos de Deus e temos um objetivo de reinar com o Senhor. Mas para alcançar esse objetivo, precisamos de fato guerrear. Todos os dias estamos guerreando aqui. Todos os dias quando acordamos existe uma guerra e nós temos que guerrear. E o Senhor está conosco, né? Então, independente do que aconteça, nós precisamos lembrar: não temas, porque eu sou contigo. De fato, nós queremos ter esse outro espírito que havia em Josué e Caleb, para que nós possamos possuir essa terra e, de fato, desfrutar de tudo o que há nela. Por um lado, essa terra é o reino. Por outro lado, essa terra é o próprio Cristo. E Cristo é rico. Precisamos nos apossar de Cristo para desfrutar em plenitude tudo o que Ele é. Existem locais que têm produções, né, de riquezas, bons frutos. Essas riquezas, elas podem existir e nós podemos morar nesses lugares e não desfrutar dessas riquezas, né? Uma coisa é riqueza, outra coisa é plenitude. Deus é rico. As virtudes que há em Deus, né, estão disponíveis a nós, mas nós podemos não desfrutar em plenitude dessas riquezas. Então, uma coisa é termos riqueza, outra coisa é termos a plenitude dessas riquezas. O que é que Deus quer hoje? Que possamos desfrutar das riquezas que há nele, que há nessa terra, a boa terra que é Cristo, para que a gente possa ser pleno de tudo que Ele é. Louvado seja o Senhor, não é? Porque de fato o Senhor, Ele quer se expressar por meio de nós. E para isso Ele tem dado tudo o que Ele é e que Ele tem. E isso é maravilhoso, irmãos. Que sejamos fortes e corajosos. O Senhor já nos ordenou. Vamos guerrear e vamos de fato ser vencedores e adentrar a boa terra que Ele já preparou para nós. Que Deus te abençoe e eu te encontro amanhã em nome de Jesus. Forte abraço.